Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos, então, agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da casa, que estejam conosco na noite de hoje, nos envolvendo, nos abençoando. A nós encarnados, aos irmãos desencarnados que também estiverem aqui assistindo essa palestra, todos aqueles que forem assistir depois da nossa gravação, que recebam em seus lares, em suas vidas, todo auxílio, todo amparo que cada um necessita. Iniciando a nossa palestra de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Vou passar a palavra aqui para a nossa irmã Rosane, que vai fazer a palestra de hoje. Então, gente, o que eu queria contar hoje para vocês, todo mundo já conhece São Francisco, essa daqui é uma casa de São Francisco, e todo mundo já deve ter ouvido falar da história dele, todo mundo assistiu vídeos, filmes. Mas eu queria falar hoje da minha experiência com o Francisco. E eu estive em Assis em 2010, fui eu, meu pai... Não, foi em 2012, meu pai não foi nessa viagem. E a gente fez uma peregrinação por toda a Úmbria, onde nasceu o São Francisco, onde ele viveu. E eu trouxe algumas fotos dessa minha viagem, que eu acho que pode ser bastante interessante. Então vamos lá. Junto com as curiosidades, eu vou falando um pouquinho do que São Francisco deixou para a gente, que foi um legado que só consegue ser superado pelo legado de Jesus, eu acho, né? Se bem que, gente, eles são todos meio panelinha, não sei se já perceberam, mas eles reencarnam em blocos, assim, né? É tudo meio junto, é tudo chapa ali, né? Então, mas, como Jesus falou que nós nunca estaríamos sozinhos e que sempre ele deixaria alguém com a gente, São Francisco foi um desses e eu acho que foi um dos melhores. Essa sou eu. Nós estamos aqui em Assis. A cidade de Assis, logicamente que ela cresceu, mas eles muraram a cidade medieval. Então, Assis é muito fofinha porque ela continua com as mesmas características que tinha na época de Francisco. Lógico, com lojinhas para a gente comprar as coisinhas, isso é inevitável, mas as ruas são as mesmas, as subidas, as ladeiras, o piso é o mesmo. E então a gente se sente mesmo como se estivesse no século XIII, quando São Francisco passou por lá. É bem interessante porque a gente tem os hotéis dentro do próprio Assis e a gente vê a Assis moderna lá ao longe, né? Ali atrás é onde São Francisco desceu para construir a Porciúncula, né? A igrejinha. Bom, fazendo um rápido resumo, todo mundo sabe, São Francisco nasceu no final do século XII, início do século XIII, e ele era muito rico, né? Filho de uma família muito rica, filho único. Então, os pais tinham muito dinheiro, eram comerciantes emergentes e tinham grande expectativa nele. São Francisco teve uma infância maravilhosa, era uma criança alegre, era uma criança feliz, um adolescente que aprontava como todos os adolescentes da época dele, tinha muitos amigos, ele tinha um carisma muito forte. Pra vocês fazerem uma ideia do carisma dele, ele conseguia vender os tecidos do pai dele mais do que o pai dele, desse poder que ele tinha de convencer, de trazer todo mundo para perto. A alegria dele era uma coisa contagiante. Então, assim, São Francisco, quando ele fez a conversão dele,
Foi um choque para muita gente, mas ele levou com ele todos os amigos, os adolescentes da época, veio todo mundo junto, né? E, bom, então assim, aqui a gente tem a praça, eu tirei foto só da placa, mas era a praça onde o São Francisco pequenininho brincava. E era uma praça muito grande, gente. Tinha conservada, exatamente, até as flores, logicamente não eram as mesmas flores do século XIII, mas aonde tinham flores, continuam tendo flores. Eles conseguiram conservar tudo direitinho. Aqui era a janela de onde ele jogou todos os tecidos do pai dele. Não sei se vocês conhecem, se vocês se lembram disso. Ele gostava das pessoas, ele gostava de fazer o bem para as pessoas, ele era um apaixonado pela vida, apaixonado pelas pessoas, mas teve um determinado momento que ele falou assim, mas por que eu tenho que ser apaixonado só por essas pessoas? E ele resolveu ampliar o seu amor, vamos dizer assim, né? Quando ele desceu lá para o vale, um pouco distante, era o Vale dos Leprosos, e ele se apaixonou pelos leprosos, gente. Ele falou assim, por que eu tenho que amar só os meus amigos? Eu tenho que amar todos. E quando ele desceu, que ele conheceu os leprosos, foi um pouco antes dele ir para a guerra, mas que ele gostou do que ele viu, que ele ajudava, e era proibido, aquelas pessoas eram proibidas de descer até o vale. Mas ele descia, ele levava comida para eles. Aí o pai dele começou a brigar muito com ele. Não, filho meu não foi feito para isso, filho meu não é assim, não é para isso que eu eduquei você. Teve uma educação esmerada. E aí ele brigou com o pai, e aqui ele joga todos os tecidos mais caros, né, para as pessoas, enfim. E aí começam os atritos todos, que culminam naquela cena que todo mundo conhece, dele na igreja. O pai foi fazer uma reclamação formal dele para o bispo, e quando o bispo foi perguntar para ele qual é a tua, ele falou assim, eu não quero nada do meu pai. E o pai falou assim, então deixa tudo aí. E ele tirou, não teve dúvida, ele tirou a roupa e saiu pelado, saiu nu da igreja, para escândalo de todo mundo, né? E aí começa toda a conversão de São Francisco, vamos dizer assim, a conversão do Francisco no São Francisco, né? E mesmo durante essas tribulações todas, ele nunca perdeu alegria. A alegria era a tônica dele, né? Aqui foi onde ele foi morar, ou seja, ele saiu daqueles lugares, dos quartos mais luxuosos de Assis, e ele dormia num chãozinho de pedra. Aqui ele estava meditando, logicamente que não é ele, eram estátuas que eles colocaram lá, mas aqui ele se torna o irmão Sol, o irmão do Sol, o irmão da Lua, o irmão da pedra, e ele começa a realmente ampliar o seu amor. Ele fala assim, mas Deus não criou só o homem e a mulher, ele também criou as criaturas, e aí ele tem as criaturas dele, que ele considerava dele, né? Aí eram os animais, as plantas, as pedras, os rios, as árvores, as estrelas, o sol, a lua, enfim. Todos eram irmãos, porque eles não se consideravam mais do que ninguém. Não sei se vocês concordam comigo, mas uma das grandes falhas da nossa educação, até hoje, né, milenar, é nós nos acharmos o topo da cadeia alimentar, sabe? O topo da criação. Nós somos a criação máxima de Jesus. E isso absolutamente não é verdade. Deus criou todos iguais, mesmo a menor formiguinha, e nós temos diante de Deus o mesmo valor. Se nós tivéssemos acreditado nisso, nós não estaríamos hoje
na iminência de um desastre ecológico, vamos dizer assim, né? Nós não estaríamos passando hoje por todas essas tribulações, até mesmo interrelacionais entre países, ou interrelacionais nossas, né? Se a gente tivesse a humildade do Francisco de perceber que a lua é nosso irmão, que as estrelas é nosso irmão, que nós não podemos fazer mal para os rios é fazer mal para a gente, fazer mal para um animal é como fazer mal para a gente. Então, no século XIII, São Francisco trouxe para a gente essa sabedoria enorme, sabedoria de como nos colocarmos diante do mundo, como nos colocarmos diante do outro. Ninguém é mais do que ninguém, todos somos irmãos. Aqui não dá para ver direito porque estava muito escuro, gente, mas aqui é onde dormia São Francisco. E eu quis tirar uma foto daqui, mesmo saindo escuro e tudo mais, comigo ali, porque tudo bem, o São Francisco era pequenininho, ele era baixinho, mas mesmo assim é um espaço muito, muito, muito pequeno. Ele tinha essa preocupação de não ser mais do que ninguém, de estar perto de todo mundo e de ser, aliás, ser o menor de todos, né? Então, o quarto dele era bem pequenininho. Aqui também não dá para ver direito, mas é onde ele orava. E ele orava não diante de uma igreja, ele orava diante de uma janela que dava para o mundo. O mundo era a igreja dele. E quando ele falava com Deus, ele falava com todas as criaturas. Inclusive, no final, eu vou mostrar para vocês o Cântico das Criaturas. Aqui é a cantina onde ele comia. É um outro negocinho desse tamanho, assim, que ele ocupava muito pouco, porque ele comia muito pouco. Tudo que ele tinha, ele doava. Tudo que ele tinha eram doações que ele arrecadava com as pessoas amorosas e eram coisas que ele doava porque ele mesmo comia muito pouco. Então, nem precisava de uma cantina muito grande. Essas eram as vestes dele. Tá meio rasgadinho ali e tal, mas foi a última roupa que ele usou. Eram todas roupas dos franciscanos. Ele levou com ele os maiores amigos, né? Os amigos de farra, os amigos adolescentes. Quando ele chegou da guerra, ele foi orar numa igrejinha, naquele lugar que eu mostrei para vocês, chama a igrejinha de São Damião. A igrejinha de São Cosme e Damião, mas na verdade eles conheciam como São Damião. E na igreja tinha um crucifixo, como todas as igrejas tinham. Mas ele não via aquele crucifixo, ele era vidente. Ele via Jesus ali, vivo, de olhos abertos, conversando com ele, pedindo as coisas, e ele levava altos papos ali. Deixa eu ver, essa cruz que eu ia trazer para vocês, vai sair correndo e esqueci. Eu tenho ela, um souvenir que eu comprei lá, mas esse era o crucifixo de São Francisco. Jesus, não naquela posição de morte, de sofrimento, de olhos abertos, conversando, vivo, né? Que é como todos nós devemos ver. E aí ele chegou para ele e falou assim: Jesus, o que quer que eu faça? E ele falou assim: você está vendo a minha igreja? Reconstrói a minha igreja. E era um menino. E ele achou que Jesus queria que ele reconstruísse a igrejinha de Damião, que era onde eles estavam. E realmente aí ele trouxe todos os amigos dele, ele trouxe toda a juventude de Assis para reconstruir a igrejinha de Damião. E ele reconstruiu, mas ele achou que era muito pouco. Ele não veio nessa vida para ser somente pedreiro. Ele queria construir outras coisas. E o que Jesus queria falar para ele, na verdade, era que reconstruísse a igreja dele,
que estava em pandarecos, que estava orgulhosa, que estava lenta, com muito dinheiro, muita corrupção, e ele queria que ele levasse essa humildade, esse poder que a igreja deveria ter e que não tinha, e tinha perdido, né? Ele tinha essa intimidade com Jesus porque, na verdade, ele foi a reencarnação de João Evangelista. João Evangelista, não sei se vocês conhecem a história, ele era o mais novinho de todos os apóstolos de Jesus. Ele era o mais chegado a Maria, e não por acaso hoje é dia dela também, né? Então, quando Jesus estava na cruz, ele falou assim, Maria, aqui está seu filho. João, aqui está sua mãe. E João escreveu tudo isso, ele foi um dos últimos apóstolos a morrer. E seguiu Jesus, ele tinha a verdadeira adoração. Francisco também. Francisco seguiu os passos de Jesus, até mesmo pedir para que ele levasse os estigmas. Os estigmas eram os ferimentos que Jesus tinha nas mãos e nos pés. E enfraquecido do jeito que ele estava, ele logo faleceu, mas foi por amor ao grande mestre dele. Esse daqui é o tal. O tal é a cruz de São Francisco. O tal é diferente daquela cruz que simboliza o sacrifício, a dor. Esse tal simboliza a alegria, a vida, a vontade de seguir os passos do mestre e de fazer tudo que ele pediu para fazer. Isso aqui é uma foto, gente, que eu tirei escondido. Essa daqui, essa aqui pequenininha, é a Porciúncula, é a igrejinha de São Damião, que está conservada no mesmo lugar. Só que em volta dela, eles construíram uma igreja monumental, que é a igreja de São Francisco. Toda cheia de ouro, mais até do que a igreja de São Francisco lá da Bahia, nossa. Mas é uma igreja maravilhosa, linda, nada a ver com São Francisco. Nada a ver com o voto de pobreza dele, mas eles conseguiram conservar a Porciúncula do jeitinho que ela foi reconstruída. E não podia tirar foto, gente, e eu assim. É uma vontade de entrar lá dentro, mas também não podia. Ai, bom. Aí, essa daqui é uma estátua que mostra o São Francisco lavando as feridas dos seus pobres, dos sofredores, né? E do amor que ele tinha. Ele não tinha medo nenhum de ser contaminado, ele queria viver o cristianismo puro, do jeito que ele era. Então, inclusive, ele formou uma ordem que chamava a Ordem dos Franciscanos. Aqui a estátua dele. Essa daqui é em Gúbio, naquela história do lobo. Vocês conhecem, né? Sim, resumidamente, era um lobo que estava aterrorizando a cidade. Ele estava comendo todas as ovelhas, todo mundo tinha muito medo dele, e chamaram São Francisco por causa do lobo. E aí ele foi lá, Gúbio fica ali perto, na Úmbria também, e aí ele falou assim, não se incomodem, ele foi dormir à noite, falei, não, pelo amor de Deus, não dorme à noite aí, porque o lobo, ele ataca de verdade. Quando eles chegaram lá de manhã, os dois estavam best friends, os melhores amigos, né? Por quê? Gente, os animais, a gente sabe disso, a gente está no meio de um centro espírita que cuida dos animais, eles sentem a nossa vibração, eles sentem o nosso amor, o nosso carinho. É uma coisa telepática, é uma coisa de energia. E o lobo parou de incomodar todo mundo, ficou um lobo maravilhoso, bonzinho, como dizem. E aí, Gúbio ficou conhecido como a cidade do lobo e de São Francisco, porque foi considerado um dos milagres dele. Mas era, na verdade, o amor que ele tinha.
Essa foto aqui eu tirei na entrada do Monte Alverne, aonde ele morreu, aonde ele recebeu os estigmas, aonde ele levava os seus freios franciscanos, aonde ele treinava todos eles. Não pensa que ele era um cara fácil, não, não era. São Francisco não era nada fácil, não era fácil ser franciscano, porque ele comandava aquele pessoal com mãos de ferro mesmo, tinha que fazer do jeito dele, e ele tinha umas leis, que era essa daqui, obediência, pobreza e castidade. Primeiro era a pobreza. Pobreza não era o voto de ser pobre, mas era o voto de você saber que nada nos pertence, que tudo é da criação, que tudo é divino e que tudo precisa ser dividido, que tudo precisa ser compartilhado. Então não tem esse negócio do é meu, que fala tudo é meu, eu divido tudo que eu tenho, e não se apega a nada. Devia ser muito bom viver assim. Mas, enfim, esse voto de pobreza era uma coisa que ele cobrava de todo mundo. A gente não pode ter nada, nem a nossa roupa é nossa. A nossa roupa está com a gente só para que a gente possa se movimentar sem escandalizar ninguém. Tudo que a gente recebe de Deus e volta para Deus com a mesma pureza, né? Vamos dizer assim. A castidade não era castidade sexual como a gente acha, né? Era uma castidade mental, uma castidade de pensamentos puros. Não é só o corpo que é puro, a mente é pura, o coração é puro. E isso ele cobrava muito dos seus franciscanos. E era o mais difícil de todos, porque o pessoal por baixo dos panos dava umas escapadas e ele ficava muito bravo. E a obediência, não a ele, a obediência a Deus, obediência aos ditames que Jesus deu para a gente. Essas eram as 3 leis de São Francisco que foram todas deturpadas totalmente depois que ele foi embora, claro, né? Aqui eu conheci alguns franciscanos, né? Que eles circulam por ali ainda muitos, todos muito alegres. Alegria foi uma das coisas que eles conservaram das leis de Francisco. Podia estar com a maior dor, as maiores atribulações, mas conservar a alegria. Era uma das preocupações de Francisco. Por quê? Ele sabia que ele e todos os seus franciscanos iam ser muito assediados pelos obsessores. Já que eu estou no lugar espírita, né? Eles iam ser atacados por todas as sombras possíveis, porque eles eram uma luz que se acendeu no meio de muitas dores. Uma passagem super interessante que ele e Clara estavam passando por atribulações muito difíceis, muita fome, muita dificuldade, e eles foram lá para Porciúncula rezar. De repente, quem estava lá em cima, naquela primeira foto, quem estava lá em cima onde eu estava, que olhou, a Porciúncula estava pegando fogo. Desceu todo mundo com um balde, com tudo que tinha na mão para apagar o fogo. E não era. Era Jesus e Clara rezando. E a luz era tão grande que parecia um verdadeiro fogaréu. Eram espíritos de muita luz. Então, o que aconteceu? Ele sabia que eles iam ser assediados por esses espíritos das sombras. Então, ele disse assim, eu quero que vocês conservem a alegria. Prece é importante? É muito importante, mas não com dor. Quem reza com dor, quem reza chorando, quem reza revoltado, não adianta, não é o tipo de prece que resolve. O que resolve é a alegria, porque o obsessor odeia quando a gente está alegre. Vocês já perceberam isso? Não tem como. E deve ser desesperador. Eles cutucam, fazem ficar preocupado, ficar triste, ficar infeliz, e a gente está lá alegre, tudo bom. É muito difícil, mas alegria é a aceitação da vontade divina, alegria é perceber que existe
uma vontade maior por cima de tudo isso. Então, gente, aqui eles estavam contando piada o tempo todo. Lógico que eu não entendi uma palavra, eles estavam contando em italiano, mas eu ria do mesmo jeito, porque eles contavam de um jeito tão engraçado. Eu entendo um pouco de italiano, mas eu não entendia nada. Eles estavam falando italiano medieval, eu acho. Aí aqui é uma pedra que tem no Monte Alverne, que fala, louvado seja meu Senhor com todas as suas criaturas. O dele, muito importante, gente, era mais importante até mesmo do que a música de São Francisco. Não sei se vocês sabem, a prece de São Francisco não foi atribuída a Francisco, porque foi encontrada no meio das coisas dos franciscanos, mas ninguém diz ali que foi ele que fez. Agora, esse daqui, o Cântico das Criaturas, foi ele que fez. Ele estava moribundo, estava quase morrendo, e Clara foi visitá-lo, foi tratar das feridas dele, enfim, estavam todas infeccionadas, e ele ditou para ela assim, não quero que você cuide das minhas feridas, pega um papel aí, um lápis. E ele escreveu, Altíssimo, onipotente, bom Senhor, a ti o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. A ti só, Altíssimo, se hão de prestar, e nenhum homem é digno de te nomear. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia. Ele é belo e radiante, com grande esplendor. A ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas. No céu as acendestes, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, e pelo ar e nuvens, e sereno e todo tempo, por quem dás às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual alumias a noite, e ele é belo e jucundo, e robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã e mãe terra, que nos sustenta e governa, e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que a suportam em paz, pois por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, a qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que cumpriram tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvado e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Ele era muito simples, né, gente? A gente vê, parece até uma criança escrevendo, mas era isso que ele era, né? Ele era uma criança diante do seu Senhor, e ele sempre se colocava assim. Nunca teve a soberba, apesar de que ele foi falar com o Papa para que ele pudesse liberar, né, autorizar a formação da irmandade dele, mas ele se portou diante do Papa como um menino. E o Papa se apaixonou por ele, tanto que deu autorização na mesma hora e reconheceu nele um espírito de grande escola, um espírito de grande evolução. E eu tenho muita honra, acho que vocês também, né, de pertencer a um lugar onde tem o nome dele, né, onde leva o nome dele, onde procuram seguir todos os ensinamentos dele, especialmente quando falam de amor aos animais, ao vento, amor aos 4 elementos de verdade, né? Fogo, a terra, a água, o ar e tudo que existe aqui. Se a gente conseguir aprender, tudo bem, agora vai ter que ser com dor, mas se a gente conseguir entender e aprender o poder que tem a humildade
de nos colocar como uma das criaturas, não a maior, e cuidar das outras que a gente considera menores, mas que não são menores. Todos somos iguais diante de Deus. E essa é a grande mensagem de Francisco. Vamos então fazer a prece de São Francisco, ou a prece atribuída a ele, e que ele esteja presente nesse momento tão difícil que o planeta está passando, e que a gente veja tudo com naturalidade, com uma grande chance de podermos evoluir com tudo isso. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigada, gente.